Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente, os nossos colegas servidores e as pessoas que ainda permanecem na plateia. Uma saudação especial aqui à vossa progenitora. Seja muito bem-vinda. Hoje eu fiquei surpreso, chegando aqui, encontrei a galeria cheia. Gostaria que fosse sempre assim, com calma, com sabedoria, serenidade, mas eu acho interessante quando a população participa das sessões, até no sentido de cobrança desses vereadores, porque nós estamos aqui para trabalhar para o povo, e eu sempre disse isso: vote, mas depois cobre, né? Não adianta depois reclamar depois de 4 anos. Então, que possamos ter o plenário cheio mais vezes, não pela situação que hoje nos envolveu, que era uma situação ruim, mas para que as pessoas venham e se interem do que está acontecendo. Então, para começar, eu gostaria de tecer aqui falar um pouquinho sobre essa questão da Feira do Rolo, um lugar que eu particularmente acho interessante de frequentar, porém a gente sabe que existem grandes problemas ali. Entendo que existam pessoas que dependem daquilo ali para a sua subsistência, e para essas pessoas nós temos que trabalhar no sentido de tentar resolver a questão, mas também há situações irregulares, comercialização de animais silvestres, objetos provenientes de furto, e isso tem que ser coibido. Então, a gente precisa atuar no sentido de melhorar o que está errado, né? E fortalecer aquilo que está certo. Eu vou dar uma lida aqui. A Feira do Rolo é muito mais que um espaço de comércio popular em São Vicente. É um patrimônio comunitário que reflete a identidade, a solidariedade e a economia circular da nossa cidade. É um espaço de inclusão econômica para centenas de vicentinos que complementam renda familiar através da venda de itens usados, encontram oportunidades de trabalho informal e acessam bens de consumo com preços acessíveis. Estima-se que centenas de famílias dependem parcialmente da feira para a subsistência. Ela movimenta recursos significativos na economia local e reduz a desigualdade ao democratizar acesso a bens. Essa feira promove a economia circular ao reutilizar bens que seriam descartados, reduzir a pressão sobre os aterros sanitários com a reciclagem, diminui o consumo predatório de recursos naturais e alinham-se com objetivos da sustentabilidade. Cada item reutilizado representa economia de recursos e redução de resíduos. A Feira do Rolo é um espaço público de convivência, onde pessoas de diferentes origens se encontram. Relações comunitárias se fortalecem, conhecimento e experiências são compartilhados, idosos e pessoas vulneráveis encontram acolhimento. Para famílias de baixa renda, a feira é fundamental para a aquisição de roupas, móveis e utensílios domésticos, acessar livros e materiais educativos, encontrar itens com preços acessíveis e reduzir gastos com o consumo básico. Então, a Câmara Municipal tem não apenas o direito, mas o dever de manter espaços de economia solidária. A Feira do Rolo é um diferencial positivo da nossa cidade, que faz com que o município possa ser reconhecido com comprometimento à sustentabilidade e, inclusive, potencial turístico. Finalmente, gostaria de dizer que a feira não é um problema a ser eliminado, mas uma solução a ser potencializada. Que esta Câmara aprove algum tipo de legislação que reconheça, mantenha e fortaleça a Feira do Rolo como patrimônio comunitário e equipamento público essencial para a economia solidária da nossa cidade. Então, no que contar com este vereador, eu estarei atuando para tentar regulamentar essa situação aí. Agora, entrando aqui no tema da saúde, gostaria até de agradecer ao Jefferson, que abriu espaço para que eu comentasse sobre isso. A partir de hoje, todas as unidades de saúde estão
vacinando contra a gripe para todas as faixas etárias, porque no começo da campanha existem os grupos prioritários de idosos, portadores de doenças, e a partir de hoje, qualquer pessoa que procurar qualquer unidade de saúde, inclusive no shopping, poderá estar recebendo a vacina da gripe, que é uma vacina segura, né, e que vale a pena ser tomada. Eu tomo anualmente, esse ano já tomei. Inclusive, queria alertar que estamos num momento que está circulando o vírus da influenza A. Inclusive, eu contraí, mesmo tendo tomado a vacina, o que não significa que a vacina não funcione, porque a vacina ajuda a gente a não ter uma gripe mais forte. Então, mesmo tendo contraído a gripe, eu estou aqui podendo trabalhar normalmente. Enquanto que, se fosse um idoso sensível, poderia estar internado num hospital. Mais uma vez, parabenizar aqui a Secretaria da Saúde pela inauguração de mais uma unidade que foi revitalizada, a UBS do Sambaiatuba, com recursos do deputado Caio França. Então, quero agradecer ao deputado por ter empenhado recursos em emenda para que essas unidades tenham sido reformadas. E a do Sambaiatuba foi entregue ontem. Infelizmente, São Pedro não está colaborando com a minha pessoa, porque a unidade era para ter sido inaugurada ontem, eu me programei para ir, e ela foi transferida para hoje de manhã, e hoje de manhã, infelizmente, eu estava atendendo lá no Centro de Especialidades, não pude comparecer, mas vou tentar ir na próxima, se Deus quiser. Ainda no tema saúde, deixar aqui meus votos de pronto restabelecimento ao prefeito de Santos, Rogério Santos, que foi diagnosticado aí com, o Digão falou, com uma doença séria, né? Doença ruim todas são, né? Costumo dizer, não tem doença boa. Mas o câncer faz a gente lembrar da importância de tocar nesse tema, porque o câncer na nossa região, ele é tratado prioritariamente pelo Estado, no sistema público do Rede Hebe Camargo, né? Infelizmente, às vezes, o processo de atendimento não se dá nos tempos adequados, faz com que as pessoas tenham sua doença agravada. Então, nós precisamos também atuar metropolitanamente para tentar diminuir aí as filas também de atendimento aos portadores dos diversos tipos de câncer que assolam a nossa população. Ainda no tema saúde, eu queria falar um pouquinho aqui, para quem tem uma mãe idosa, uma pessoa idosa na família, lembrar que uma doença muito grave e que acomete muito os nossos idosos, que é a osteoporose, né? A osteoporose é uma doença silenciosa, na qual os ossos vão enfraquecendo e a qualquer momento eles se quebram. Uma fratura de fêmur acaba impactando muito a vida do idoso. 50% das pessoas que quebram o fêmur morrem no primeiro ano de vida pós-fratura, além dos custos do município, porque tem que obrigatoriamente passar por uma cirurgia grande de quadril. Então, existe uma ferramenta, nós temos uma dificuldade grande aqui no município de realizar um exame para detecção de osteoporose, que é a densitometria óssea. Mas existe uma ferramenta barata, gratuita, na verdade, e que pode nos ajudar, enquanto profissionais da saúde, a detectar pessoas que estão com risco aumentado de fraturas. Essa ferramenta se chama Frax. É um site desenvolvido na Europa, que está disponível para qualquer pessoa acessar ele em qualquer computador, onde a gente insere alguns dados e sai o resultado do potencial risco de fratura. Então, eu gostaria de colocar aqui um projeto de lei para que a gente começasse a utilizar essa ferramenta no âmbito da rede pública básica da nossa cidade. Projeto de lei aqui, a justificativa é a seguinte: o presente projeto de lei visa autorizar a aplicação da ferramenta Frax na rede municipal de saúde de São Vicente. O foco reside na prevenção e no diagnóstico precoce do risco de fraturas osteoporóticas em homens e mulheres,
grupos clinicamente identificados com maior vulnerabilidade, pessoas idosas. A implementação dessa ferramenta de baixo custo e alta eficiência fortalece a atenção básica em nosso município, além de melhorar a qualidade de vida da população vicentina, à medida que contribui para a gestão pública ao reduzir gastos com internações de urgência e cirurgias decorrentes de fraturas que podem ser evitadas através de um manejo clínico adequado e precoce. Quero deixar aqui um agradecimento ao vereador Adriano Catapreta, meu colega médico, que é vereador do PSD lá em Santos, e ele instituiu essa lei lá, e conversando com ele, ele me sugeriu que a gente fizesse o mesmo aqui. Então, como em política nada se cria, tudo se copia, a gente está trazendo aqui para o município essa ferramenta. Vou dar uma lida aqui no projeto. Institui no âmbito do município de São Vicente a utilização da ferramenta de avaliação de risco de fraturas, FRAX, na rede pública de saúde e dá outras providências. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito da rede pública municipal de saúde de São Vicente a utilização da ferramenta de avaliação de risco de fraturas, FRAX, para homens com idade igual ou superior a 65 anos e mulheres a partir do 3º ano após a menopausa. Artigo 2º. A aplicação da ferramenta poderá ser realizada no âmbito da atenção primária à saúde, especialmente nas estratégias de saúde da família e unidades básicas de saúde, durante consultas médicas ou de enfermagem, a critério do profissional de saúde. Artigo 3º. A utilização da ferramenta FRAX tem como objetivo auxiliar na identificação precoce do risco de fraturas osteoporóticas, subsidiando a tomada de decisão clínica quanto à necessidade de exames complementares, como a densitometria óssea, medidas preventivas e eventual tratamento. Artigo 4º. O Poder Executivo poderá promover a capacitação dos profissionais de saúde da rede vicentina para adequada aplicação da ferramenta, bem como adotar protocolos clínicos complementares, observadas as diretrizes do Sistema Único de Saúde. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. E artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É isso, senhor presidente. O projeto de Vossa Excelência será encaminhado às comissões competentes. Muito obrigado. Por fim, tivemos uma semana aí bastante agitada, né? Eu lembro que quarta-feira passada eu estava aqui tecendo críticas ao governo Lula por conta da taxa das blusinhas, né? Pela medida eleitoreira. Porém, no mesmo momento que eu estava aqui, estava sendo publicado as mensagens do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro. Então, como a gente aqui não tem político de estimação, e pau que bate em Chico tem que bater em Francisco também, ficou muito feio para a direita ter que defender esse tipo de relação com o Bolsonaro, com o Vorcaro. Então, uma coisa para mim ficou clara: a jumentice é genética, né? Porque assim, a família mostra que toma decisões erradas e foi totalmente errado na forma como ele negou a situação e continuou negando, e quando as coisas só veio falar depois que as coisas já estavam vindo à tona. Com isso, por mais que ele não tenha feito nada de errado, e um financiamento público, um financiamento privado, não tem nada de errado nisso, eu acho que documentos precisam ser apresentados para que as coisas fiquem bem claras, para não comprometer a campanha dele. Com isso, quem ganha é o pão de queijo mineiro do Zema, que, por enquanto, continua aí subindo nas pesquisas, e espero que seja uma alternativa para que a gente possa mudar a má gestão que vem sendo feita no nosso país a nível federal. Era isso, quero desejar um bom resto de semana a todos, fiquem todos com Deus, que Deus nos abençoe. Obrigado.